Colegas, uma das tarefas mais elevadas do ser humano é a tarefa de julgar o seu semelhante. É por isso, não é, que se reveste de tanta solenidade o ato de julgamento das pessoas nos estados contemporâneos, nas sociedades contemporâneas. No Brasil não é diferente, né? Nós temos a nossa Constituição firmando uma série de elementos para regular o devido processo legal. Nós temos a legislação, as codificações, os códigos de processo civil e penal e outras leis processuais penais para regular, né, como é que se dará o julgamento das pessoas. No processo penal, como de resto a teoria geral do processo, o ato mais importante, né, do andamento judicial é a sentença, é a decisão de mérito, principalmente, aquela que analisa o que foi proposto e verifica da procedência ou não do que foi argumentado na petição inicial. No caso do processo penal, a sentença define se a denúncia ou a queixa-crime é procedente, portanto, deve ser condenado o acusado ou querelado, e se houver essa decisão de condenação, decide-se qual a pena será aplicada, e no caso de se escolher a pena privativa de liberdade, reclusão, detenção ou prisão simples, se cabíveis, se previstas em lei, qual será o tamanho, a quantidade efetiva de tempo que se dará desta pena, quantos anos, quantos meses, quantos dias. O legislador faz sempre uma previsão para garantir o princípio da individualização com o mínimo e com o máximo possível de aplicação de sanção para a ocorrência daquele crime. Então, no caso do direito processual penal brasileiro, adotou-se a ideia de fazer uma dosimetria da pena, um caminho de fixação da pena, com 3 etapas distintas, porém, né, articuladas, né, e que conseguem, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, dar conta, né, da complexidade que significa você, na comissão de julgador, definir a quantidade adequada necessária para punir um determinado crime cometido, um determinado ilícito cometido pelo sentenciado. Então, veja bem, o artigo 68 do Código Penal brasileiro diz que o juiz aplicará a pena privativa de liberdade analisando as circunstâncias judiciais previstas no caput do artigo 59, a pena base. Numa segunda etapa, determinará a pena provisória com o balanço, com a análise das circunstâncias chamadas de circunstâncias agravantes e atenuantes. E na etapa derradeira de fixação da pena definitiva, analisará a existência ou não de circunstâncias de aumento ou de diminuição da pena. Então, este é o caminho previsto na nossa lei. Primeiro, fixar a pena base. E como é que se dá de uma maneira assim, digamos, simplificada, de uma maneira didática inicial, para se compreender a parte mais, digamos assim, comum desse tipo de raciocínio. Depois tem algumas sofisticações que dependem, não é, da análise de decisões jurisprudenciais, tem variações, tem filigramas que, no caso, vamos deixar de lado nesse momento, só para dar, digamos assim, o caminho básico de dosimetria da pena, para quem está iniciando, para quem é leigo ou está iniciando o estudo do direito penal, do direito processual penal. Então, veja, o juiz pega o julgador, o juiz, seja desembargador, seja ministro, mas juiz no sentido amplo, ele pega, né, a pena prevista pelo legislador para aquele crime que ele atribuiu ao condenado e verifica qual é a pena mínima que foi prevista. Então, veja 2 exemplos. No caso do furto, a pena mínima é 1 ano e a máxima 4 anos de reclusão. Está previsto lá no artigo 155 do Código. Então, o juiz, para fixar a pena base, fixa-se, ou seja, inicia seu raciocínio a partir deste 1 ano, que é a pena mínima.
e verifica as 8 circunstâncias que são previstas no caput do artigo 59, se elas existem neste caso, se elas têm relevância, e se elas têm relevância em prejuízo do condenado, se elas estão presentes e elas fazem com que a situação do condenado seja prejudicada pela ocorrência dessa circunstância judicial. São 8. E se afasta deste mínimo, então, que ele iniciou, teve como marco inicial, 1/8 entre a pena mínima e a pena máxima. Para cada circunstância judicial desfavorável, ele se afasta do mínimo legal em 1/8. Então, veja, neste caso, no crime de furto, você pega a pena máxima, que é 4 anos, diminui, melhor dizendo, da pena mínima, que é de 1 ano, então você tem 3 anos. E aí você tem de dividir por 8. 3 anos por 8 é evidente que não dá para dividir, então você transforma em meses, são 36 meses, dividido por 8, você terá o quê? Você terá 4 meses e 15 dias. Então, o intervalo para cada circunstância desfavorável será de 1/8 desse espaço, ou seja, de 4 anos e 4 meses e 15 dias. Vamos supor que o juiz, analisando essas circunstâncias previstas no caput 59, verifique que, neste caso, 2 dessas condicionantes são ruins para o acusado, para o condenado. E, portanto, então, ele vai elevar a pena base, vai fixar a pena base em 1 ano e 9 meses. Tem 2 circunstâncias. Aquelas circunstâncias que estão previstas ali, não é? Que são a culpabilidade do agente, os motivos, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias específicas, o comportamento da vítima, as consequências do crime, né? Essas circunstâncias ali previstas. Esta é a primeira etapa. Feito essa fixação, ele vai então para a segunda etapa. Ele verifica se estão presentes aquelas circunstâncias previstas em 4 artigos do Código Penal, da parte geral do Código Penal, as agravantes dos 61 e 62 e as atenuantes dos 65 e 66. Quando o crime não está no Código Penal, pode haver variações de outras circunstâncias, sejam judiciais, sejam circunstâncias agravantes e atenuantes. Mas, sendo crime do Código Penal, isso está limitado a essas 8 do artigo 59 caput e esse rol, que daí é um pouco mais extenso, desses 4 artigos que eu mencionei. Nessa segunda etapa, então, ele vai trabalhar em cima do resultado da pena base. Então, houve a fixação da pena base, que foi no mínimo legal ou acima do mínimo legal, e aí, em cima deste resultado, ele faz uma alteração de acordo com a existência ou não de circunstâncias atenuantes e agravantes. A doutrina e a jurisprudência recomendam que a alteração seja de, no máximo, 1/6 para cada uma dessas circunstâncias. Como eu disse, este é o padrão, existem variações. Lá na fixação da pena base, existe uma decisão, por exemplo, jurisprudencial do STJ, que considera que a culpabilidade é uma circunstância mais importante que as demais, e então o juiz pode considerar um pouco mais, talvez até o dobro, não é? Por causa da incidência dessa circunstância da culpabilidade. Quando é muito elevada a culpabilidade, dolo intenso, ou a culpa é muito grave, o juiz pode, então, ir além de, lá na pena base, né, elevar além de 1/8, por exemplo, chegando até, admite-se, a 1/4. Mas isso já é, digamos, uma segunda etapa de sofisticação. O padrão é isso, cada circunstância judicial, 1/8 de variação. Cada circunstância atenuante e agravante, 1/6 em cima do que tínhamos como resultado da pena base. Também aqui, como eu disse, tem variações. Duas, pelo menos, são importantes. Há um artigo no Código Penal que diz que nem todas as circunstâncias atenuantes e agravantes são do mesmo valor, da mesma equivalência. Então, há uma expressão chamada circunstâncias agravantes e atenuantes preponderantes. São aquelas que dizem respeito à reincidência, aos motivos
e a personalidade do agente. Essas, então, devem ser consideradas um pouco mais fortemente pelo juiz. Quando elas contrastarem com outra, elas devem superar as outras, não fica zerado. Tem uma agravante e uma atenuante, não aumento, não elevo nem puxo a pena para baixo, deixo no mesmo patamar, seria a regra primeira. Mas tem uma segunda regra, em havendo contraste com essas circunstâncias preponderantes, as preponderantes devem superar as outras. Então, deve-se deixar, se, por exemplo, o motivo for um motivo prejudicial ao agente, contrastar com uma outra circunstância de atenuação comum, eu devo elevar, eu devo agravar em alguma medida essa pena assim mesmo havendo uma circunstância atenuante. Só que, claro, que não vou agravar aí na intensidade de um sexto, mas menos. Também aqui nesse segundo momento de fixação da dosimetria da pena, da fixação da pena profissória, é importante que há uma decisão do STJ muito significativa, que é a súmula 231, que diz que não se pode, neste balanço de atenuantes e agravantes, fixar a pena aquém do mínimo legal. Então, imaginando que se fixe uma pena base igual ou muito próximo da pena mínima e tenha uma ou duas circunstâncias atenuantes, eu devo registrar a existência dessas circunstâncias, mas devo manter a pena profissória no mínimo legal. É uma decisão do STJ, que pode ser contestada, mas que é amplamente aceita dentro dos tribunais e que é uma súmula, né? Então é uma decisão sumulada, e que tem a ideia de que o juiz não pode se arvorar na condição de legislador, seja para exceder, então não há nenhuma dúvida que não pode exceder a pena nessa primeira e segunda etapa, exceder a pena máxima combinada, e daí, nesse caso, também, né, firmando que não é possível ficar aquém, tanto na primeira quanto na segunda etapa de fixação da pena, do mínimo legal fixado, combinado abstratamente para o crime, lá na parte geral do Código ou na legislação extravagante. E depois, para encerrar, então, para respeitar o que diz o artigo 68, nós temos a etapa de fixação da pena definitiva. Esta etapa, então, leva em consideração a existência ou não de causas, de circunstâncias de aumento e de diminuição da pena. São as chamadas majorantes ou dirimentes. São previsões que tem na parte geral do Código e na parte especial, e também na legislação extravagante, e aí não há como identificar assim, porque são várias as possibilidades, são inúmeras as previsões, de situações em que a pena será aumentada ou será diminuída. Vou dar dois exemplos assim, muito simples, da parte geral do Código, em que há uma circunstância de diminuição da pena e de aumento da pena. A mais famosa de diminuição está prevista no parágrafo único do artigo 14, e quando o crime é atentado. Está dito ali que o juiz vai fixar a pena para o crime tentado, igual a pena prevista para o crime consumado, mas diminuída de 1 a 2/3. Isso está no 14. Primeiro há a definição que seja crime consumado, depois a definição que seja crime tentado, e aí o parágrafo único diz qual será a consequência do crime ser considerado tentado. Tem que se incidir na terceira etapa uma causa de diminuição, aí que nesse caso vai ser maior ou menor de acordo com a proximidade que teve o agente de consumar o delito. Uma causa daí de aumento genérico da pena está prevista no artigo 70, que fala do chamado concurso formal de crimes. Quando uma pessoa com uma só ação obtém mais de um resultado criminoso, isso é muito comum nos crimes de trânsito, no homicídio culposo de trânsito, que se mata duas pessoas com a mesma conduta, ou se obtém a morte de alguém e a lesão de outrem, ou duas lesões. Neste caso, então, a regra que se diz é que deve-se considerar esses crimes em concurso formal. Aplica-se a pena de um só dos crimes, mas aumentada, neste caso, de 1/6 até a metade. Então, aí é uma causa de aumento de diminuição. Depois, nós temos as causas específicas, previstas lá na parte
especial do Código para cada crime. Por exemplo, no caso do homicídio, o parágrafo 1º é uma causa específica de diminuição da pena. A pena será diminuída de 1/6 a 1/3 se o crime for praticado, o crime de homicídio doloso, for praticado por relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Este é um exemplo, então, de diminuição da pena. Mas existe uma série de outras situações da parte especial em que se prevê o aumento da pena. No caso do próprio crime de homicídio, né, se o crime é praticado com pessoas contra crianças, por exemplo, não é? No caso do furto, do roubo, tem diversas causas de majoração da pena que se chama. Então, isso na terceira etapa. Daí, neste caso da terceira etapa, não existe esse limite de fixar-se no teto ou no piso fixado pelo legislador. Pode-se ultrapassar, desde que não se vá, no caso do teto, né? Além daquilo que é o teto que é imposto hoje, né? De 40 anos para qualquer crime, lá no artigo 75. Antes havia a fixação de 30 anos e havia uma discussão se podia ultrapassar, não podia ultrapassar. Acabou se aceitando em algumas circunstâncias que isso excedesse por um só crime, mas o certo é que hoje se entende que 40 anos não, né? Mesmo que seja o crime lá, por exemplo, de extorsão mediante sequestro com resultado morte, em conexão com outro crime, etc., etc., o julgamento deve refletir sobre um só crime, sempre a uma pena que seja o valor igual ou inferior a esses 40 anos, mas pode ultrapassar os 30, que é, no caso, a previsão como pena máxima para, que está lá no artigo 159, para o terceiro, para a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Então, é isso que eu quero registrar nesse momento de uma maneira muito, muito inicial, né? Para se dosar a pena privativa de liberdade no sistema processual penal brasileiro, o juiz percorre um caminho com 3 etapas, previstas no artigo 68. Fixa a pena base, fazendo o balanço de circunstâncias judiciais previstas no 59. Depois fixa a pena provisória, fazendo o balanço de atenuantes e agravantes, previstas para os crimes do Código Penal, no artigo 61, 62, 65 e 66. E depois, por derradeiro, verifica da existência ou não de causas de aumento e de diminuição, e as aplica, né, para determinar a pena definitiva, a pena que realmente será cumprida pelo agente caso haja o trânsito em julgado da decisão. Também, nesse momento, ele fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Lá no artigo 59 está dito, eu já mencionei antes o capítulo, né, mas nos seus incisos está dito que o juiz vai escolher a pena cabível, vai fixar a quantidade que seja adequada para o caso, vai fixar, no caso da pena privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento e ainda verificar, neste caso da pena privativa de liberdade, se é possível ou não a substituição por pena restritiva de direitos. Bons estudos e até outra oportunidade.